Olá, seja bem-vindo ao Portal Concurso Público. Meu nome é Valderlei Maia. Nesse vídeo eu vou comentar algumas questões aqui da banca Sebrasp, que é antigamente o CESP, não é? Agora chamada de Sebrasp, a banca mudou. E o tema é Poderes da Administração Pública. É um dos temas do direito administrativo mais importantes, um dos mais importantes que a gente pode encontrar. Eu não me recordo de ter feito provas de concurso, dentre os que eu já fiz e dentre os que eu já fui aprovado, que não tenha caído, né, a disciplina de poderes da administração pública. É um tema recorrente em provas e é fundamental que você tenha um pouco de domínio aí sobre esse tema. Vamos ver aqui as questões. Vamos comentar algumas questões. Essa questão aqui do Sebrasp 2017 da PGM de Fortaleza para o cargo de procurador. Acerca do direito administrativo, julgue o item que se segue. O exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo da administração pública, o qual se refere à própria atividade administrativa exercida pelo Estado. Bem, a administração pública, né, como eu comentei aqui, ela pode ser classificada em basicamente duas formas, né, em sentido subjetivo, que pode ser chamado de formal ou orgânico, e sentido objetivo, que também pode ser chamado de sentido material ou funcional. Em sentido subjetivo, considera-se, né, a própria administração em si, os seus órgãos, suas entidades, né, quando elas estão prestando o serviço público. A palavra subjetivo lembra sujeito, no qual, né, o qual presta o serviço. Qual o sujeito? O Estado, através de seus órgãos e entidades. E aí, os sinônimos, né, você deve lembrar, sentido subjetivo formal ou orgânico. A administração pública também pode ser classificada em sentido objetivo, ou sentido material ou funcional. Nesse caso, considera-se os serviços prestados pela administração pública, os poderes exercidos por ela, entre outras coisas. Então, essa é a diferença básica entre sentido subjetivo e sentido objetivo da administração pública. Como a questão fala que o exercício do poder de polícia reflete o sentido objetivo da administração pública, ela está correta, porque o poder de polícia ela está atrelada à prestação de serviço público, né? Então, está caracterizado aí o sentido objetivo da administração pública. Portanto, o gabarito é correto. Vamos ver aqui a próxima questão. Com relação ao processo administrativo, poderes da administração, olha aí, poderes de novo, e serviços públicos, julgo o item subsecutivo. O exercício do poder regulamentar é privativo do chefe do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bem, o gabarito aqui é correto, né? Por quê? De acordo com a doutrina mais tradicional, o poder normativo é o gênero do qual o poder regulamentar é a espécie. Ou seja, o poder normativo é genérico, né? Que vários agentes públicos podem exercer o poder normativo, e o poder regulamentar é mais restrito aos chefes de poder. A gente vê na Constituição Federal a fundamentação, né, para esse poder regulamentar. Na Constituição Federal, se você olhar, vai ter lá. Porém, teve uma questão aqui que gerou polêmica. Secretaria de Educação do Distrito Federal, na mesma banca, né? José, chefe do setor de recursos humanos de determinado órgão público, editou ato disciplinando as regras para a participação de servidores em concurso de promoção. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item seguinte. A edição do referido ato é exemplo de exercício do poder regulamentar. Pronto, aqui nessa questão o CESP considerou que o poder regulamentar é genérico, né? Considerou correta a questão e afirmou que um simples chefe de recursos humanos exerceu aí o poder regulamentar. A gente vê que é um posicionamento contraditório ao adotado na prova da PGM de Fortaleza, certo? Então fica aí a dica, porque o CESP ele teve entendimentos contraditórios. Mas a dica aí é que você continue adotando, né, o poder regulamentar como sendo o privativo do chefe do Poder Executivo, né? A Constituição fala que é do presidente da República, né, o poder regulamentar, mas por simetria a gente considera que os outros chefes de poder dos estados, do Distrito Federal e dos municípios também exercem o poder regulamentar. Então,
Fica a dica aí. Próxima questão também da PGM de Fortaleza. Com relação ao processo administrativo, poderes da administração e serviços públicos, julgue o item subsecutivo. Situação hipotética. Um secretário municipal removeu determinado assessor em razão de desentendimentos pessoais motivados por ideologia partidária. Assertiva. Nessa situação, o secretário agiu com abuso de poder na modalidade de desvio de poder, já que atos de remoção de servidor não podem ter caráter punitivo. Bem, a gente tem os abusos de poder como gênero, certo? Abuso de poder. Ele se divide em excesso de poder e desvio de poder, ou desvio de finalidade. O agente atua em excesso de poder quando ele pratica um ato que é de competência estranha à competência, excede a competência de determinado servidor, de determinado agente. O desvio de poder é praticado quando o agente é competente para praticar determinado ato, porém a finalidade desse ato é estranha ao interesse público. Porque a gente sabe que a administração pública ela tem que agir de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A gente vê que é impessoalidade, né? Então, os atos administrativos devem ter como finalidade o interesse público, não o interesse particular do agente. E quando o agente atua com excesso de poder, mais uma vez, as competências estão extrapoladas. O agente está praticando um ato não é da competência dele, está indo além. Desvio de poder, o agente está praticando o ato, né, que é competente para praticar, porém com finalidade estranha ao interesse público. Então, como o secretário removeu um assessor em razão de desentendimentos pessoais, ele feriu o quê? O princípio da impessoalidade. Ele agiu aí com desvio de finalidade, não com excesso de poder. Porque o secretário pode muito bem ser competente para remover, né, um assessor. Aliás, ele é competente para remover um assessor, mas se ele for remover, ele tem que motivar, tem que dizer por que é que está removendo. E essa finalidade tem que ser pública, não pode ser porque se desentendeu e removeu os servidores. Caracteriza desvio de finalidade. Então a questão aí acaba ficando errada, porque não foi excesso de poder, foi desvio de poder ou de finalidade aí, porque a remoção não pode ter caráter punitivo, ela tem que ter outras finalidades, né, e tem que ser de interesse público. Então o gabarito está errado. Aqui eu coloco uma ilustração, eu vou deixar o link desse artigo aqui no link na descrição do vídeo, e caso você queira ver o artigo completo, né, é só clicar no link para acessar o artigo todo. Vamos ver aqui mais uma questão. TRE de Pernambuco, cargo analista. Considerando que os poderes administrativos são prerrogativas que se outorgam aos agentes do Estado com vistas a viabilizar a consecução do interesse público, assinale a opção correta. Abuso de poder e desvio de poder são espécies do gênero excesso de poder, que, presentes quando da prática de um ato administrativo, ensejam sua nulidade. Bem, como eu já falei anteriormente, o gênero é o abuso de poder, não excesso de poder. O gênero é o abuso, que se subdivide em excesso de poder e desvio de poder, ou desvio de finalidade. A questão está errada porque ela diz que o abuso de poder e o desvio de poder são espécies do gênero excesso de poder. Recapitulando, abuso de poder que é o gênero e desvio de poder e excesso de poder é que são as espécies. Então não é a letra A, o gabarito. Vamos lá, letra B. Os poderes administrativos são facultados ao administrador, que pode ou não fazer-lhes uso, conforme critério subjetivo e as peculiaridades do caso concreto. Bem, os poderes da administração pública, eles têm uma característica, são poderes-deveres. Os agentes públicos não podem atuar ou deixar de atuar por razões pessoais. Quando o Estado tiver que atuar, em regra, ele deve atuar. Uma natureza de poder-dever. Okay? Então essa questão está errada porque ela diz que pode não fazer eles uso, né? Facultados ao administrador, não. A gente tem um exemplo muito bom quando a gente fala dos agentes, né, de arrecadação de tributos, né? Quando a atividade é vinculada, né? Quando o Estado tiver que cobrar aquele tributo, não cabe ao agente competente deixar de arrecadar o tributo. Ele tem que arrecadar, sob pena de responsabilidade. Letra C. O não exercício de poderes administrativos não resulta necessariamente em conduta omissiva e ilegal, sobretudo
em hipótese em que a reserva do possível justifique a impossibilidade de um agir estatal. Esse item está correto, é o gabarito da questão, e vou explicar com um exemplo, tá ok? Nem sempre a omissão do Estado vai se configurar uma conduta ilegal, nem sempre. Vamos dar um exemplo. A polícia militar ela exerce o poder de polícia, né, através de a prevenção de delitos, né, e a polícia militar ela constantemente realiza abordagens policiais. Ocorre que nem sempre essas abordagens ocorrem e constantemente a gente vê pessoas armadas aí praticando crimes contra a vida, contra o patrimônio e nem sempre, aliás, somente pelo fato de ocorrer um crime, você não pode imputar ao Estado essa responsabilidade. Por quê? Porque não é possível você alegar que o Estado tem que estar em todos os locais ao mesmo tempo e abordar todo mundo ao mesmo tempo. Isso é impossível. A gente sabe que os recursos são limitados, né? Então você configura a reserva do possível. Então, pelo fato de a pessoa ter sido assaltada, por si só não configura a omissão ilegal do Estado. Por isso que às vezes a falta do exercício desse poder de polícia não configura necessariamente a conduta omissiva ilegal. Então esse é o gabarito da questão, letra C. Vamos ver os outros itens para complementar. O agente público que motivadamente não necessitar dos poderes administrativos para o desempenho de suas atribuições pode a eles renunciar. A gente já falou aqui que o poder da administração pública se caracteriza por ser um poder-dever. O agente não pode renunciar a esses poderes. Ele tem que atuar quando ele for obrigado, salvo em raríssimas exceções como a letra C acabou de mencionar, né? Que quando houver a reserva no possível e tudo. Mas a regra é que o poder-dever deve imperar. O agente é obrigado a atuar. E por fim a letra E. Há desvio de poder sempre que o agente transcende os limites de sua competência. A gente já viu que uma das modalidades do abuso de poder é o excesso de poder, quando o agente pratica atos que vão além da sua competência, ou seja, transcende a competência dele. Tá ok? Então aqui a gente finaliza esse vídeo para não ficar muito longo, mas eu vou deixar o link na descrição. E se você quiser ver mais, né, mais questões, acho que tem 10 questões nesse artigo aqui. São todos comentados por artigos e também fundamentados de acordo com a fundamentação legal ou constitucional de cada um das questões. E espero que vocês tenham gostado. E até a próxima dica e até o próximo vídeo. Um abraço.